Bom, tudo bem aí, turma? Tem um pessoal já chegando para a nossa live de hoje. Mais uma oportunidade da gente compartilhar conhecimento, né? Estou aqui ao vivo com vocês no YouTube, ali no Instagram. Então, se olhar um pouco aqui, um pouco lá, vocês me perdoem que eu vou dividir as telas aí, porque, né? Estou fazendo isso tudo eu mesmo e tecnologia não é tão meu forte, mas eu sei que eu posso dar conta aqui com vocês me ajudando, participando, perguntando, interagindo. Então vou aguardar só, porque eu sei que demora para o pessoal poder se achegar, né? Então se vocês puderem só dar um alô, quem está aí, só para... Oi, Carmen, obrigado aí pela visita, viu? Aqui no Insta também, se vocês puderem dar um alôzinho aí de quem está... Oh, Theo, fica comigo até o fim, hein? Depois você me dá um feedback aí. Mário, meu parceiro. Maravilha. É um conteúdo que eu espero que seja direto, breve, mas que de grande valor aí para nós, que temos feito um trabalho bastante duro, árduo, né, próspero, mas de grande valor aí, né, para as pessoas. A gente sabe disso, né? Oi, Ana, tudo bem? Então logo mais a gente já começa a explorar um pouco mais do conteúdo aí, tá? Vocês me ouvem bem? Tá tranquilo? Tá tudo beleza? E aí, Du? Sem malhar muito o conteúdo, hein? Oi, Brandalize, tudo bem? Bom, já tem uma galera do coração aí nas duas plataformas. E em nome da nossa pontualidade e do compromisso que eu tenho com vocês, né, de vocês estarem aí comigo, eu vou começar a explorar um pouquinho mais do que eu tenho para falar hoje. Fala, meu amigo Denimar. Bom, é o seguinte, é, a gente tem trilhado essa jornada aí do mercado imobiliário já há algum tempo e quando eu criei o canal do YouTube e criei essas lives, o meu compromisso é em transmitir para vocês e transmitir para o mercado de uma forma geral tudo aquilo que eu passo no dia a dia da profissão. Isso daqui não é pautado em teoria, em algo que eu leio, que eu estudo. Bom, é o seguinte, voltando então, o meu compromisso com vocês e comigo mesmo, né, é transmitir tudo aquilo que a gente vive no dia a dia e não só as coisas boas, como principalmente os aprendizados, que é aí que a gente enriquece, que a gente faz a diferença, né? E esse compromisso ele também está muito relacionado com o fato de que o mercado imobiliário, os corretores de imóveis, as corretoras, né, donos de imobiliária sempre passam por uma certa saia justa, uma desvalorização, né? Nós, quando a gente decide trabalhar no mercado imobiliário, todo mundo acha que é um plano B, uma falta de opção e a gente está mostrando no dia a dia que não é bem assim, né? Nós temos muito valor, nós temos aí profissionais extremamente capacitados. Eu tenho tido a honra de trabalhar com gente muito boa, inclusive uma dessas pessoas aqui, acho que a maioria dos que estão aqui assistindo hoje são de alguma forma parceiros meus, e eu fico extremamente grato pela qualidade dessas pessoas que trilham esse caminho comigo. Então, assim, eu não vou citar nomes, porque são diversos, mas muitos estão aqui nessa live hoje. Inclusive, o meu parceiro pessoal de trabalho, que é o Mário, né? Nós estamos fazendo esse dueto de trabalho aqui na Santória e tem sido tudo muito legal, muito jóia. Pessoas extremamente capacitadas, comprometidas, fiéis aos clientes, principalmente, né? E mais do que isso até, fiéis às parcerias. Uma coisa engraçada que tem acontecido comigo, e isso eu não esperava realmente, é o tamanho dos negócios que vem acontecendo com parceiros. Eu sabia que isso era algo muito, muito promissor. É claro que também a gente tem que ter responsabilidade com quem a gente faz as parcerias, né? Porque não é fácil. A gente, quando a gente ingressa no mercado, nós não somos só profissionais, mas a gente está criando, constituindo a nossa marca, constituindo o nosso valor, os nossos valores, apresentando os nossos valores.
E a gente não pode se associar a qualquer um. Nós temos que saber com quem a gente está fazendo parceria, com quem a gente está trilhando essa jornada, principalmente relacionada ao cliente. Porque tem uma série de atribuições e de responsabilidades que, se a gente não ficar atento, a coisa degringola e aí mancha muito todo o trabalho bonito, todo o trabalho de excelência que a gente busca fazer. O tema hoje é o corretor vendedor e o corretor mediador. E para começar, eu vou abrir falando sobre o corretor vendedor. O que é vender, né? Então, assim, sem nada teórico, sendo bastante prático, vender é você ofertar algo e tornar esse algo desejável. É isso que a gente faz, atribuindo os seus valores principais, né, suas características predominantes, aquilo que é relevante, mais importante, enaltecendo os pontos positivos e também respondendo e apresentando os pontos não tão positivos. Porque nem todos os imóveis, aliás, nenhum imóvel é perfeito, né? Tudo aquilo que a gente oferta, que a gente apresenta para os nossos clientes, eles têm aspectos positivos e não tão positivos. Eu não digo negativo, porque o negativo trata-se de um aspecto muito que denigre a imagem do produto. E não é bem isso, por quê? Por que não é isso, né, Fernando? Não, é porque quando você se depara com um imóvel, o gosto é do cliente, não é nosso. Então a gente não pode falar que é ruim. O cliente é que sabe, sobre a ótica dele, se o que a gente apresentou é muito bom, não é tão bom ou não serve para ele. Porque esse produto, se não serve para determinado cliente, pode ter certeza que vai servir para outro, né? Então a gente não pode dizer que é ruim. Nós podemos sim dizer que ele não foi de encontro com a expectativa de determinado cliente. Então eu gosto de pensar assim, que tudo é bom desde que seja para a pessoa certa, né? E acho que essa é uma responsabilidade que a gente tem também para poder respeitar o cliente e respeitar o proprietário dos imóveis que a gente faz negócio. Então vender é isso, vender é você apresentar um produto, um serviço e fazer com que ele seja desejável. Esse é o objetivo número 1 de venda. Então, diante disso, tem um detalhe aqui que eu quero apresentar para vocês. Eu já fiz essa introdução num vídeo, né, um vídeo curto, mas eu queria explorar junto com esse tema, que é o seguinte: corretor, se você é corretor, corretora, ou se você trabalha intermediando negócios, você precisa entender que sua opinião ela não vale nada. E isso não é uma afronta a você, não é para você se sentir ofendido com isso. É para você entender que quando a gente capta um cliente e a gente vai trilhar a jornada do cliente ao lado dele, o que importa é a opinião dessa pessoa. É a opinião desses clientes que você está atendendo. A nossa opinião pessoal, ela só atrapalha o negócio, porque não é você nem eu que iremos comprar os imóveis que a gente está ofertando. Senão nós seríamos o cliente. Então isso é muito importante vocês entenderem no aspecto do corretor-vendedor. O corretor que vende, ele não se posiciona. Aí tem aquela máxima, né? Poxa, Fernando, legal. E se o cliente me perguntar? Então essa é a encruzilhada, né? Só que é fácil você sair. Por quê? Quando a gente pensa em um corretor profissional, uma corretora profissional, você pensa em uma pessoa capacitada, treinada e apta a realizar essa transação. Então, o que você pretende? Qual é o nosso papel? Nós temos que apontar a nossa opinião, é uma opinião extremamente técnica. Então, por exemplo, eu imagino que vocês tenham passado por isso, eu já passei isso diversas vezes, do cliente me falar assim, eu estou entre essas duas coisas, qual você gostou mais? Como é que nós vamos responder isso? Imagine o seguinte, se nós estivéssemos no lugar desse cliente, seriam essas duas casas que a gente ia ser as duas finalistas? Então, muito provável não, né? Então fica difícil nós queremos dar uma opinião
para induzir o cliente a determinada casa, né? Aí, olha, eu vou abrir aqui porque a gente pensa nisso, tá? Poxa, tem uma casa lá que é 1.300, a outra é 1.150. Poxa, se eu forçar de 1.300 eu ganho mais, né? 6% de 1.300 é muito mais do que 1.150. Então, só que esse daí é o corretor medíocre, né? É o corretor que pensa no bolso dele. E eu já falei também em outros vídeos que esse tipo de corretor também não tem mais espaço no mercado hoje. Não para aqueles que querem se perpetuar na profissão, né? Colher bons frutos e fazer negócio mais de uma vez. Porque o cliente de hoje ele sabe, ele faz a leitura, né? Ele consegue entender, ele consegue perceber quando você está focado em suprir uma necessidade real dele ou quando você está focado em suprir uma necessidade financeira sua. Então o cliente não é bobo, né? Ele sabe. Diante disso, você tem que se posicionar de forma técnica. Então, por exemplo, o imóvel, ele é 90% adquirido de forma emocional e 10% de forma racional. E os 10% da racionalidade vem para justificar os 90% do emocional. Então, quando eu digo que você tem que apresentar a parte técnica, é que você tem que saber se o produto é idôneo, se ele não tem nenhum problema jurídico sobre ele, se ele é passível de venda sem problema nenhum, ou que vai dar algum problema futuro, se ele tem algum, se você tiver esse conhecimento, se ele tem algum problema estrutural, né? Se ele tem algumas alguns problemas na estrutura, na construção, no acabamento, se está soltando alguma coisa, se tem vazamento. Se você conseguir identificar isso, é óbvio que você tem que evidenciar essas questões, porque quem está comprando não pode ser, isso não pode ficar oculto, né? Porque nós não estamos vendendo um celular, um carro, um vinho, né? Algo que é fácil você se desfazer e eventualmente, se der errado, você perde pouco dinheiro. Nós estamos vendendo, talvez, o investimento da maioria das pessoas de uma vida toda. Então, é algo muito sério, né? De muita responsabilidade. Pelo menos é assim que eu enxergo o meu negócio, é assim que eu enxergo a profissão. Então, eu tenho muito zelo, eu tenho muito cuidado. O Mário, que é meu parceiro aqui, né? Que nós estamos juntos, a gente também tem bastante zelo por isso. Bastante responsabilidade para fazer as transações. Nós sempre focamos na qualidade de quem está vendendo e na qualidade de quem está comprando. Bom, esse é a primeira parte, tá? Que é a parte do corretor vendedor. E eu queria deixar muito claro essa questão da opinião, né? Da nossa opinião. Eu até vou trazer um case aqui que eu acho bastante interessante. Em determinado momento, numa das parcerias, nós fomos apresentar algumas casas e eu estava com a parceira, né? E aí a gente apresentou e aconteceu exatamente isso. O cliente ficou entre duas casas. E no trajeto entre uma casa e outra, a cliente começou a conversar com a minha parceira e eu percebi já que ela já estava, na cabeça dessa parceira, ela já tinha definido qual era a casa ideal para o cliente. Aí eu pensei, falei, puxa vida, né? Se ela externar isso, né? Pode ser que ali tenha sido fadado o negócio e acabou, né? Acabou ali. Aí eu tomei um certo cuidado, falei, olha, fulana, tenta não colocar sua opinião. Eu percebi que você gostou mais da casa tal, né? Mas dá uma segurada para você, deixa o cliente amadurecer um pouco mais. O casal ele até saiu na frente andando um pouquinho, né? Entre eles, para poderem ter um momento ali de privacidade, poder conversar sobre isso. E eu vi que ela estava tentadíssima a jogar, mas não por mal, tá? Não era focado em dinheiro, não, mesmo porque ali estava bem equalizado os valores. Eu imagino que era uma questão mesmo de facilitar o negócio ou agilizar a escolha, né? Não fazer com que o cliente desse um próximo passo ali. E nessa ela se aproximou da esposa e falou: Poxa, você viu? Você está gostando dos imóveis? Ela, eu gostei bastante. Falou, eu adorei aquela casa que a gente viu, né? A cliente virou e falou: Então, eu não gostei tanto. Se eu fosse falar para ela, eu também havia preferido a casa anterior. Mas gosto é isso. Gosto é individual. E as expectativas que o cliente tem, o que norteia ele a gostar do imóvel ou não, a gente não tem a mínima ideia. Porque isso é exclusivo
da mente dele, das percepções dele, dos valores deles. Então não tem como a gente interferir, né, na escolha. Não tem como. Então esse é o aspecto do corretor-vendedor que é importante a gente deixar claro aqui, que nós temos que fazer uma venda sempre técnica. Sempre técnica. Por que técnica? Porque se você faz o seu trabalho corretamente, a primeira coisa que você tem que fazer ao você se deparar com um cliente, ao você ter um cliente chegando até você, é coletar o briefing, é saber perguntar, é esmiuçar quais são as expectativas, quais são os desejos, qual é o número-alvo que ele tem para investir. Perguntar o máximo que você puder. Sempre deixando espaço para que o cliente ele se manifeste, para que o cliente ele apresente seus anseios. E vou dizer mais, eu sei que aqui eu estou lidando com pessoas que são já do mercado, que têm muita competência, muita capacidade, né? E me diz aí, quando a gente pergunta, muitas vezes o cliente não sabe responder. Olha que curioso, né? Então você fala assim, poxa, é importante para você ter 4 dormitórios? O cliente fala, não, é muito importante. Você fala, não, mas tudo bem, mas quantos filhos você tem? Ah, eu tenho um filho só. Ah, você faz home office? Faço home office. Legal, então é importante você ter um quarto para se transformar em escritório. Poxa, mas e esse outro quarto? Não, esse outro quarto, realmente, ó, minha família é daqui da minha cidade, eu não, geralmente eu não recebo ninguém para dormir em casa. Então, e por que isso impacta? Porque isso impacta no preço, né? Às vezes você está prospectando um imóvel, olhando no seu banco de dados ou prospectando no mercado e o cliente insiste que quer um imóvel de 4 quartos, 4 dormitórios. Mas os de 4 dormitórios acabam extrapolando o número-alvo que ele tem para investir e você não consegue encaixar. Aí que vale a pena você revisitar e falar, meu, é isso mesmo que você procura, você tem certeza? Né? Viu? Dá uma olhada se isso vai te atender realmente a partir do momento que você estiver na casa. Então é assim, é saber perguntar, é saber conversar, é saber esmiuçar o máximo possível, sem ser inconveniente, obviamente, sem ser muito extenso. Bom, essa é a primeira parte. Agora eu vou entrar naquilo que eu chamei vocês para virem aqui hoje nessa live, participar dessa live, que é, se você é um daqueles ou daquelas que abrem a porta do micro-ondas antes que o tempo acabe, isso é um problemaço. Faço isso. Já fiz muito, mas aprendi, né? Então, o que significa isso? Quando você não dá tempo para as coisas, não dá tempo para o cliente ele maturar as ideias, processar as ideias, pensar a respeito, você atropela uma etapa muito importante. Em uma das minhas formações, né, eu fiz o curso de coach, não para aplicar isso, mas para conhecimento próprio mesmo e para adquirir mais uma ferramenta, que é uma ferramenta muito importante, é muito valiosa do ponto de vista para você aprender a lidar com pessoas. Por que é importante? Porque lá eles apresentam 4 perfis comportamentais, que são 4 perfis predominantes. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, seria legal se você tiver curiosidade de perguntar e de querer saber mais, porque é algo que assim, é muito joia, é muito gostoso você saber como, pelo menos ter uma ideia de como as pessoas se comportam nas relações, nos negócios, no dia a dia. E lá o que ficou claro? Eu vou dizer para vocês. Cada pessoa tem um comportamento específico diante de determinadas situações. Então, você vai se deparar com clientes que tomam decisões muito rápido, você vai se deparar com clientes que demoram uma eternidade e aqueles que são bastante inseguros, que precisam do apoio de outras pessoas. Tem clientes que perguntam demais, eles vão perguntar o tempo todo, eles vão querer saber a sua opinião, se você faria o que ele está fazendo no lugar dele. Então, assim, existe uma gama muito grande de perfis, né? Que dentre desses 4 que o coach ensina, existe também uma combinação entre eles, né? Então não tem nada muito, não é tão pragmático assim. Por isso que eu considero que nós lidamos com pessoas distintas o tempo todo. E por que é importante você ter esse conhecimento? Porque quando você se torna... Então, vamos trilhar a jornada. Você captou o cliente, você apresentou, entrou o seu papel de vendedor, que é levar o cliente, conhecer os imóveis, é levar o cliente e ver as opções que você separou para ele. Essa é a primeira jornada.
Qual é a segunda etapa? É quando o cliente ele passa a se decidir por alguma coisa. Então ele já tem a tendência de escolher um imóvel, ou já tem a tendência de decidir a compra numa determinada região. Então ele fala, muitos clientes falam assim, poxa, naquele condomínio é lá que eu vou morar. Não é bem essa casa que eu decidi, mas eu quero uma casa lá. Se você encontrar uma casa um pouco diferente dessa, enfim, é naquela região que eu quero morar. Já aí já é um passo importantíssimo para gerar negócio, né? É sinal de que o cliente ele começou a entrar no funil e começou a entender exatamente o que ele precisa. Bom, beleza. Aí vem aquilo lá, né? A questão da paciência, da resiliência e de entender o timing do seu cliente. E se você se você soube perguntar, se você elencou o briefing, você já começa a entender como ele funciona. Se é um cara muito acelerado, se é um cara mais tranquilo, ele já vai começar também a te dar esses insights. E não tem pecado nenhum você perguntar para ele também. Eu já fiz isso algumas vezes. Que tipo de pessoa você é quando você vai adquirir algum bem? Você costuma tomar decisão mais acelerada? Você sabe o que quer na hora que você decide? Você costuma ter um prazo aí para digerir, né? Geralmente os clientes falam, eles falam, meu perfil é esse, não me apressa porque eu tenho meu tempo. Não, olha, eu já estou indo para o mercado porque eu vendi um apartamento e preciso entregar daqui 15 dias, eu preciso me resolver, então não é uma questão até de se eu gosto ou não, eu preciso me resolver. Tudo isso você precisa entender do seu cliente, tudo isso você precisa perguntar para ele. Então, quando você entra na fase mediador, é a fase mais delicada do processo. E é aí que muitos corretores perdem negócio. É nesse ponto. É nesse ponto. Vamos lá. Vou contar aqui para vocês 2 casos recentes que aconteceram que vão ilustrar exatamente isso que a gente está explorando aqui agora. Em parceria com uma corretora amiga, nós vendemos um imóvel juntos. Né? Nós vendemos, não, vou corrigir. Nós adiantamos o processo ao ponto da cliente decidir por comprar esse imóvel. Só que, a partir do momento que a cliente decidiu comprar, nós precisamos. Lembra que é comprador, corretor mediador, proprietário vendedor. Né? Nós estamos nessa trilha que nós temos que trabalhar. Então vou lá, a cliente compradora decidiu por adquirir um determinado imóvel. Nós, corretores, entramos para a mediação, para oficializar a proposta, para apresentar o benefício da proposta, as condições da proposta. O proprietário vendedor, ele queria vender, obviamente. Só que o mercado mudou. O que aconteceu? Houve um boom imobiliário durante a pandemia, não só na minha cidade, não só no meu estado, mas no Brasil todo. E esse boom fez com que os preços dos imóveis subissem muito. A hora que o proprietário, o vendedor, falou assim, legal, a proposta é muito boa, e era muito boa. Só que a hora que ele olhou para o mercado, ele falou assim, o movimento que eu queria fazer, vendendo o meu patrimônio, eu não sei se eu consigo fazer. Então teve uma onda de pessoas desistindo de vender os seus imóveis. Muita gente estava com o negócio fechado, cliente comprador ali, pronto para dar o start no negócio, e o proprietário vendedor fala assim, não vou mais. Declinou. Aconteceu muito isso. E nesse caso, o cliente ele estava declinando da venda. Daí entra a questão da ansiedade, né? Aí entra a questão da gente querer fechar o negócio, garantir o negócio. Que não tem pecado nenhum nisso. A gente vive para fazer negócio, né? Mas a gente tem que respeitar as partes. Então, em conversa com essa minha parceira, isso assim foi criando um desgaste, né, para nós, assim, no emocional, na questão da garantia, né, se vai rolar, se não vai rolar. Aí entra essa questão. Você, corretor, quando você está na fase da mediação, qual é a autonomia que você tem para decidir por uma das partes? Nós não temos autonomia para fazer isso. Nós não temos recurso para fazer isso. Porque se o proprietário vendedor ele fala assim para você, olha, a proposta é boa, mas eu estou enxergando o mercado, eu estou olhando, eu quero ver o que vai acontecer, eu quero fazer conta, eu quero ver se o movimento que eu idealizava fazer, se eu vou conseguir fazer. Então, se você me dá um tempo, eu vou pensar nisso.
Do outro lado, o cliente comprador fala assim, e aí, não vai aceitar minha proposta? Poxa, tô querendo mudar, tô querendo não sei o quê, tô querendo isso, né? Tô querendo agilizar minha vida, definir meu futuro. Aí, que lado que você fica? Você não pode comprar um lado. Você não pode ficar do lado do cliente comprador, porque se você compra esse lado e entra com essa ansiedade que ele tem, para apertar o lado do cliente, do proprietário vendedor, o que acontece? O cara fala assim, meu, você está me pressionando, viu? Me dá espaço. Tá bom, eu não vou vender mais. Beleza, é isso que você queria? Então, você está me apertando, eu não vou vender mais. Acabou. Então, o papel nosso e a nossa... E a nossa, até estou vendo uma pergunta aqui, né? Sobra para quem? Calma aí, Magoga, que eu vou te responder. O que acontece? Nesse âmbito, nessa configuração, quando você chega nessa configuração, nesse cenário, o melhor que você tem a fazer é conversar entre as partes. Então, assim, proprietário vendedor, cara, olha, eu estou pensando, eu vou ver se eu consigo vender, se é um bom negócio mesmo. Você dá espaço para ele. É óbvio que você vai ajudar ele a concretizar o sonho que ele tinha. Peraí, eu tenho talvez uma solução para você, vamos ver, né? Eu vou caminhar junto com você aqui. Então você vai começar a trabalhar nessa frente do proprietário vendedor e vai trabalhando na frente do comprador. Porque você vai falar para o comprador, fala assim, olha, fulana, o cliente lá, o dono, o proprietário, ele pediu um tempo para ele pensar, para ele estar validando, né, o próximo movimento que ele vai fazer. Para você está tudo bem? O que você acha? Bom, seguindo com o exemplo que eu estava dando, que é real, a cliente falou assim, não, eu quero esse apartamento, eu quero esse imóvel, então eu espero. Não tem problema, eu vou esperar. Você espera? Ótimo. Cliente, proprietário, ela disse que espera você tomar essa decisão, certo? Ah, eu tenho tenho tempo para isso? Vou perguntar para ela. Vendedor, cliente compradora, você tem um prazo para ele te dar uma resposta? Tenho, eu preciso que em uma semana eu defina meu futuro. Legal, olha, vendedor, uma semana. O que aconteceu? Passou uma semana. Aí a cliente falou, e aí, ele tomou uma decisão? Ô vendedor, você tomou uma decisão? Cara, a gente precisa andar com o negócio porque a cliente tem uma necessidade, né? Mas eu entendo o seu movimento aí. Puxa, então, eu ainda não, eu preciso mais 3 dias. Você acha que ela espera? Ué, vou conversar com ela. Compradora, olha, a situação é essa. Sempre usando da verdade, usando da transparência, deixando as partes a par da integralidade das conversas. Cliente comprador, ele pediu mais 3 dias. Não, tá jóia, mais 3 dias é o meu limite. Tá ótimo, vamos combinar assim então. No fim, foi concretizado o negócio. Aí eu te digo, pergunto para vocês aí. Eu já tenho a resposta porque eu vivenciei isso na pele, né? Outras vezes. Se você toma um lado, você acha que o negócio sai? Pela minha experiência, pela experiência de outras pessoas com quem eu compartilho, outros profissionais, parceiros nossos, a chance de você perder esse negócio é muito grande. Muito grande. É muito grande. Então, nós temos que ter cuidado, né? Para saber mediar o negócio. E mediar é isso. Quando você sai do vendedor, você entra no mediador. O mediador é aquele que coordena as partes. Você não toma partido e não interfere na escolha. Porque senão a chance de perder é muito grande. Muito grande. Então, esse é o fundamento do corretor mediador, né? Aí, ó, Magoga, é isso aí. Por isso que a gente tem que ter calma nessa hora, que é uma hora muito delicada, né? E aí, o que acontece? Vamos lá. Tem um aspecto da corretagem de imóveis que tem dificultado muito a vida dos corretores mediadores, da etapa da mediação. Porque, assim, infelizmente, a gente passa por um momento em que nem todo mundo tem um caixa, né? Tem um caixa financeiro para poder se dar o luxo de falar, ah, se eu perder, tá tudo bem, né? Se eu não der certo essa venda, eu capto outro e a gente vai fazendo um trabalho assim, né? E não estou preocupado com a recorrência, uma hora vai dar certo. Teoricamente, nós deveríamos ser assim, né? Pelo menos no que eu acredito. A gente sabe que se você exerce sua profissão com amor, busca excelência, se você estuda, entende o mercado e sabe se apresentar, dificilmente você vai ficar sem negócio. Dificilmente.
Agora, eu entendo também aqueles que estão numa situação difícil, financeira, que dependem daquele negócio acontecer. Mas aí também tem uma outra técnica, uma táticazinha que a gente pode usar, que é nessa hora ou fazer uma oração, ou meditar naquilo que você acredita, para que você tenha serenidade para conduzir nessa etapa da maneira mais serena possível. Tentar não demonstrar o nível de sufoco que você está, o nível de ansiedade que você está. Porque se você demonstra, isso daí é que nem água para o gato. Ele espirra na hora. Na hora. Na hora. Então tem que ter esse discernimento. Por mais que você esteja em dificuldade, por mais que você esteja passando por um momento delicado, é importante que você saiba criar um momento de serenidade ali, desabafar com alguém, vai falar com a esposa, com o filho, com o marido, com o irmão, seja com quem for. Desabafa, vomita tudo, mas com o cliente, mantenha a postura, mantenha a serenidade, mantenha a calma. Porque ele vai perceber que você está... Ele precisa saber que você está do lado dele. Tanto do comprador quanto do vendedor. Eles precisam ter essa confiança. Que o negócio tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo. Então esse é um exemplo que aconteceu muito, muito recente. Foi muito difícil passar por isso. Nós estamos passando por um exemplo desse na imobiliária. Agora, nesse exato momento, nós temos uma proposta já feita por um comprador em outro imóvel e que aí envolve permuta, né? Então assim, é mais delicado ainda, porque permuta, vocês sabem, né? Ou é pelo simples negócio, é um bom negócio, ou é algo que os gostos têm que baterem assim, sabe? Nasceu para você, né? Aquele negócio, nasceu para mim esse imóvel, então eu vou aceitar na permuta. Então a gente está vivendo esse momento agora. E se tratando de ansiedade, e a gente está passando por um momento delicado de pandemia, de reclusão, de pouca socialização, né? Então a gente fica mais agitado, é normal estar mais agitado. E a gente buscar essa serenidade é algo que para a profissão é fundamental, fundamental. Então é isso, gente. Eu queria transmitir isso para vocês, essa questão da mediação, o quanto é importante vocês não tomarem partido, saberem conduzir. E talvez aí, né, deve passar na cabeça de muita gente isso, eu também respeito, né? Poxa, mas e aí? É simplesmente assim, eu deixo a coisa fluir, acontecer? Não. É legal a gente estar envolvido no processo, sabendo escutar um lado, sabendo escutar o outro. E é claro que através de algumas técnicas ali, você pode ir ajudando, auxiliando a mostrar um caminho desse lado, a mostrar um caminho daquele outro lado. E, inclusive, nesse mesmo processo da venda desse imóvel, que foi algo que a gente precisou mediar muito, nós acabamos dando solução, por outro lado, para o proprietário vendedor. Ele encontrou a solução através de um recurso que a gente apresentou para ele. Então, assim, não só ganhamos uma venda, como através desse processo finalizado, a gente teve a possibilidade de realizar uma nova venda. Então houve uma recorrência muito rápida. Esse é o pulo do gato do nosso mercado. Quando você vende bem um imóvel, para que esse cliente confie em você, para comprar um novo imóvel. Então isso é muito importante. É muito importante. A recorrência é algo fundamental, que é aquilo que a gente fala, né? Não vendeu só uma vez. Então não adianta. Se você tem desespero, se você está focado só no dinheiro, em resolver um problema financeiro seu, e você demonstrar isso para o cliente, você pode até fechar uma venda. Mas dificilmente esse cliente ele vai te indicar, dificilmente as pessoas vão querer fazer parceria com você, dificilmente as pessoas vão fazer a leitura de que você é um profissional técnico, exemplar, que vai saber conduzir a jornada para que seja bom para todo mundo. E isso é a base do nosso trabalho, né? É a base do nosso trabalho. Então, tudo isso que eu vim passar hoje para vocês, eu sei que não é novidade, né? E é como quando a gente quer aprender algo e esse algo se torne hábito, né? A gente precisa ler, a gente precisa estudar, até o ponto que isso se torne automático. Então eu trago essa informação para que a gente estude isso junto, para que a gente compartilhe isso juntos, para que a gente possa, no nosso dia a dia, essa atitude, ela se tornar automática.
ela se tornar presente no nosso dia a dia de negócio. Esse é o meu objetivo hoje aqui. Tá? Espero que tenha sido útil para vocês. Viu? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem compartilhar alguma coisa aí, eu vou ficar muito feliz, né? Aqui eu tô até recebendo agora eu vou ler algumas coisinhas aqui, que eu acho que é importante, né? É, como a Carmen, né, fala aqui, né? Nossa opinião, que o cliente pergunta a nossa opinião, o que responder, né? Então como eu falei, é algo muito delicado, né? Tecnicamente a gente pode se posicionar. Tecnicamente a gente pode se posicionar e eu acho que a gente deve se posicionar, porque mostra que a gente tem domínio sobre a profissão e domínio sobre os produtos que a gente está ofertando, que a gente está vendendo. E aí, como o Brandaliz está falando aqui, que eu concordo. Eu acho que todo negócio imobiliário não é um negócio de curto prazo. Acontece o curto prazo. Você está no lançamento imobiliário, você está num plantão, você está... Porque tem acontecido, né, com esse boom imobiliário, que não é bem a cara do mercado, não é bem a regra do jogo, tem acontecido do cliente, né, aconteceu aqui recentemente com um cliente nosso. Ele vendeu um imóvel só que o comprador falou assim, tá, eu quero 10 dias, juro, 10 dias para você sair do imóvel. 10 dias. O que você faz? Você tem que tomar decisão rápida mesmo. Então você, corretor, também tem que ser assertivo, tem que ajudar o cliente a trilhar o caminho mais rápido, ser o mais assertivo possível, mas aí vale aquela reuniãozinha, né, inicial. Senta com o cliente. Beleza, você tem que tomar uma decisão rápida. Me fala tudo que você sonha, tudo que você precisa e qual é o seu número-alvo. Porque daí eu vou prospectar, eu vou olhar no meu banco de dados, eu vou olhar para o mercado e vou trazer aquelas opções que você vai olhar e falar, meu, tá na mosca, tá na mosca. Porque ele não tem tempo a perder, você também não pode trazer inúmeros imóveis que não tenham perfil, que sejam apostas ou... Não, vai direto no alvo. Mas para isso você tem que estar embasado de informações relevantes para você ser assertivo. Tá? Então, gente, obrigado aí pela participação. Né? Não é fácil transmitir conteúdo. Eu venho aqui porque eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Eu me encontrei assim enormemente e me encontro a cada dia mais porque eu tenho me deparado com pessoas excelentes, pessoas muito boas, clientes sensacionais, pouquíssima frustração porque elas existem, mas eu acho que é fruto do que a gente sonha, é fruto da entrega que a gente tem e aí volta para nós, né? Então eu sou muito grato, muito grato. E aqui eu não estou falando só do retorno financeiro, ele acontece. Mas o mais gostoso de tudo é você ter reconhecimento dos seus clientes, é você ter reconhecimento dos seus parceiros, é você poder compartilhar dessas informações, porque quando a gente compartilha, a gente melhora o mercado como um todo, né? Se todos vocês que estão aí, assim como eu, a gente compartilhar das nossas experiências boas e ruins, concorda que a gente vai encurtando o caminho para a gente ter sucesso? É isso que a gente tem que fazer, nós temos que compartilhar. Compartilhar para que o mercado imobiliário, os corretores imobiliários se tornem pessoas melhores, profissionais melhores. Porque dói quando a gente ouve, né? Putz, você é corretor de imóveis? Ah, você vai ser corretorzinho de imóveis? Eu não sei se minha esposa está assistindo aqui, mas eu vou transmitir o que ela falou para mim. Quando eu disse que eu seria corretor de imóveis. Ah, você vai ser corretorzinho de imóveis? Cara, eu escolhi ser corretor de imóveis. Eu imagino aqueles que precisaram entrar no mercado, que não tiveram escolha e que enfrentaram esses desafios. Terrível, terrível. Um amigo meu me disse uma coisa importante. Se você trabalha direito, o corretor de imóveis é um dos profissionais que é mais bem remunerado do mercado. Aí ele falou assim, viu, por que médico não é corretor? Por que engenheiro não é corretor? Por que juiz não é corretor? Poxa, me faz pensar, né? Então assim, porque o mercado, infelizmente, ele é mal visto. Isso é triste para nós. Agora, nós que estamos trilhando esse caminho aqui, que a gente sabe a entrega que a gente tem, a gente tem que se valorizar muito. Tem que fazer por merecer e compartilhar. Beleza, gente? Não vou tomar mais o tempo de vocês. Adorei estar aqui junto. Não é fácil para mim estar online. Eu gosto muito da presença das pessoas, mas eu estou quebrando desafios, eu estou quebrando barreiras aqui. Então eu agradeço muito vocês terem ficado comigo esse tempo todo aí. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês aí e espero que a gente possa estar junto numa próxima. Valeu, fiquem com Deus.